pergunta o seguinte: boa noite, Tito. Eu preciso que você me ajude numa coisa. Hoje mesmo tive um debate com um irmão sobre a canonização da Madre Teresa. Você pode pedir ao professor o que de fato significa canonizar? E por que é tão difícil entender e que é proibido adorar imagens de pessoas e comparar pessoas boas que fizeram o bem a santos? Esse irmão afirma por toda a lei que essa senhora é santa assim como Jesus é santo. Professor, a questão da canonização que a gente percebe, agora está em alta a questão da canonização da Madre Teresa, e a igreja apresenta ela como santa, né? Uma pessoa que fez muito bem a muitas pessoas. Agora, esses santos canonizados, eles podem ser equiparados à mesma santidade de Jesus Cristo? Veja, primeiramente, temos que explicar para os nossos irmãos católicos que o termo santo na Bíblia tem uma conotação diferente do que é ensinado no catolicismo. Em 1 Coríntios 1, verso 2, Paulo diz assim, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Em algumas traduções, aos santos. Então, e chamados para serem santos. Ou seja, o que é um santo na Bíblia? É uma pessoa separada. Porém, é um pecador convertido. Deus separa esse pecador dos demais, porque esse pecador aceitou a Cristo, e a partir dali Deus começa uma obra chamada santificação, que é tornar o pecador uma pessoa cada vez melhor. Então, santificação na Bíblia é só isso. A canonização realizada pela Igreja Católica não é bíblico. Isso. A Bíblia não ensina que alguém tem poder de canonizar alguém e tornar, por exemplo, alguém no mesmo nível de santidade de Cristo, até porque a Bíblia afirma que Cristo é totalmente distinto dos demais pecadores. Veja, por exemplo, Hebreus 7, 26. É de um sumo sacerdote como este que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. O único ser santo, inculpável, puro, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus é Cristo, não tem outro. E consideremos 1 Timóteo 2,5, diz que Cristo é o único intercessor entre Deus e os homens. Então, veja, nós não negamos, Madre Teresa de Calcutá foi uma pessoa que personificou o amor de Jesus Cristo pelas pessoas. Foi uma pessoa que entendeu significativamente o Evangelho. Isso não há dúvidas. Agora, torná-la num nível de santidade como o de Cristo, primeiro, a Bíblia não ensina essa hipótese. Segundo, um outro ser humano pecador vai ter autorização de Deus para canonizar alguém? Isso não existe à luz da palavra de Deus. Então, isso é a tradição da igreja e nossos queridos irmãos, obviamente, vão ter que optar entre a Bíblia e a tradição da igreja. Nós recomendamos sempre, fique com a Bíblia. Por mais que a tradição da igreja tenha coisas boas, fique com a Bíblia como regra de fé e prática, porque nisso está o segredo do nosso êxito espiritual. Ok, professor, muito bem.